E nesse segundo momento, a gente vai abordar um tema muito atual e muito pertinente, que é sobre o peso da formação e como isso afeta a saúde mental e sofrimento psíquico. E para isso, a gente trouxe o professor Luiz Felipe Vanoff. E conta pra gente um pouquinho, professor, da sua experiência, como é que foi sua carreira. Primeiro, muito obrigado pelo convite, né? Fico sempre muito feliz de poder falar da saúde mental, ainda mais voltado para a nossa área, para a medicina, que nós temos uma responsabilidade muito grande de cuidar do outro, mas muitas vezes esquecemos de cuidar de nós mesmos, cuidar da nossa família e cuidar das pessoas que estão mais próximas. Com certeza. Todos os problemas que a gente vem enfrentando, que a gente vem percebendo ao longo dos anos, e cada vez mais com essas aberturas de curso de medicina, que aí o bloco anterior, nosso coordenador falou de uma maneira muito brilhante, é que o problema sempre existiu. Essa é a primeira coisa, vamos tirar isso da mesa. É discutido como se fosse algo novo, mas ele sempre existiu. A questão é que antes, com a quantidade insuficiente, vamos convir que existe uma abertura também de uma maneira não tão criteriosa assim, mas antes faltava bastante. Então essa abertura é benéfica. Antigamente era tido o curso de medicina como algo até mesmo inalcançável, intangível. Era aquele curso só para o aluno que era mais dedicado, para o aluno que era mais inteligente, para o aluno com a família mais influente, que a gente sabe que existia essa certa facilidade. Graças a Deus isso está diminuindo. Mas o que é que acontece? Essas pessoas, antigamente, elas tinham um acesso privilegiado à educação, que tem até hoje. Elas tinham um acesso a meios também de estudos muito mais elaborados que o restante da população, e já existia uma cultura. Você já sabia aquela pessoa que ia fazer medicina, você sabia aquela pessoa que ia fazer direito, engenharia. Então a cultura na medicina é a seguinte, era aquela pessoa que tinha que estudar de uma maneira muito rígida, de uma maneira muito exaustiva, para manter suas notas boas no ensino fundamental, e principalmente no ensino médio, e elas é que chegariam à faculdade. Então, já por conta dessa sobrecarga, desse aumento de ansiedade e de todo o processo que leva para você ter esse tipo de comportamento no ensino fundamental e no ensino médio, esses alunos entravam em medicina já com esse ritmo e sustentavam. Mas eles já haviam adoecido desde antes. Sim. Então, a gente tinha essas questões. Tem pessoas que são cognitivamente privilegiadas e que têm mais facilidade de absorver. Essas pessoas eram mais poupadas, mas uma boa parte que precisava se esforçar acabava se exaurindo. Então, tinha aquele discurso que vocês podem até trazer isso mais adiante, de que medicina é assim mesmo, medicina tem que se dedicar, medicina tem que abrir mão de tudo, medicina você tem sempre que se voltar para o outro. E a gente acabava aceitando isso. Ia tocando, ia tocando, ia tocando, a coisa ia piorando, piorando, piorando. Então era uma bola de neve que a gente tinha durante a graduação. Depois a gente tinha o curso clínico, não é? Que vocês iam para o internato. Vocês vão para o internato. E depois tinha a residência. Essa bola de neve ela estourava em diversos pontos, por diversos motivos. Só que era meio que calada a boca, porque ser médico é isso, a responsabilidade é essa. Então, nos últimos anos, o que foi que aconteceu? Abriu-se muitas faculdades de medicina, então essa barreira de acesso para essas pessoas que já estavam acostumadas com o autoabuso, que a gente pode chamar assim, foi ofertado para outras pessoas. Então, hoje em dia, existe mais uma questão financeira e mercadológica associada ao acesso ao curso do que existia as outras barreiras anteriores. Então, mais pessoas estão entrando. Os problemas, eles continuam. E agora, essas pessoas que estão ingressando, elas não necessariamente estavam acostumadas com esse ritmo acelerado, com esse autoabuso que era imposto sobre elas. Então, essas pessoas estão mais vulneráveis a adoecer dentro da faculdade de diversas maneiras também. E aí entra aquele discurso, que até certo ponto, aí eu fico meio que em cima do muro como professor e como ex-aluno, né? Então, tenho paciência comigo. Então, existe aquele discurso de que sempre foi assim, vocês vão passar por isso e vai estar tudo bem. Existe aquele outro discurso de que sempre foi assim, mas sempre foi abusivo e eu tenho minhas outras coisas da vida para fazer. Então a gente fica nesse embate, nessa balança, um colocando a culpa no outro. Então tem essa meio que dicotomia, tem a visão do aluno sobre o ensino e sobre os professores, e tem essa visão dos professores sobre o seu próprio crescimento acadêmico e sobre a nova geração que está ingressando. Eu acho que, de um ponto de vista até mais técnico, a gente tem que validar os dois pontos. A gente tem que validar o ponto dos professores, porque é uma responsabilidade muito grande ser médico. É uma responsabilidade muito grande atender uma população. E no futuro os erros podem custar vidas, sem exagero. Uhum. E dos alunos, a gente tem que acolher essas pessoas, porque senão elas vão adoecer no decurso da graduação. E eu tive pacientes que até abandonaram a faculdade por conta disso. E um adoecimento psíquico muito pronunciado. Então,
eu vejo maneiras, eu trouxe até uma pesquinha aqui, que existem algumas maneiras da gente pensar em alternativas do curso de medicina para atender os dois públicos. Atender aqueles preceptores que prezam por ensino de excelência, eu também estou desse lado. E de acolher o estudante, acolher o sofrimento, validar suas questões e tentar trabalhar elas. Então a gente tratar o curso de medicina com responsabilidade e tratá-lo também com muito carinho, com muita empatia por esses estudantes, que eu não considero vocês meus estudantes, eu considero vocês como futuros colegas. Vocês são agora meus futuros colegas. Mas, professor, por exemplo, você fala de todo o caminho da nova, digamos assim, né, na engrenagem da gente, colocando como novos estudantes e tudo mais. A gente está mais vulnerável? A gente sempre esteve vulnerável. E eu posso explicar isso também do ponto de vista evolutivo. Vocês vão perceber que eu gosto de um pouquinho de linha de história. Peço desculpas aos telespectadores que não gostam tanto assim, mas é necessário. Da evolução humana, nós temos basicamente poucos séculos que a informação ela foi disseminada para todos. Antigamente, a informação era destinada apenas para pequenos grupos e antes disso nem isso. Então, o registro de história escrita tem poucas milhares de anos que nós temos registros. Então, o acesso à informação, ainda mais o acesso à informação informatizada, como estamos tendo agora, vieram de décadas para cá. O curso de medicina sempre foi mais exigente, ele precisa ser porque os avanços na medicina eles não podem acontecer de maneira isolada. Nós temos que promover o bem-estar de saúde não somente na Europa, onde tem muito investimento, não somente nos Estados Unidos, principalmente na América Latina, na África e outros países também que são vulneráveis. Então, o acesso à informação e a velocidade de disseminação dessa informação está muito maior. Então, a tendência é que isso piore por demandas globais, por demandas mundiais. Então isso acaba refletindo no curso de vocês. Eu consigo dar aula hoje com um artigo que saiu há 2, 3 meses atrás na Europa. E você tem acesso à literatura que é publicada em inglês. Então, dica, quem quer fazer medicina tem que saber inglês. Que hoje em dia tudo que é discutido passa primeiro pela esfera dos Estados Unidos, que tem os maiores investimentos da indústria e outras questões também. E que é o que foi padronizado para servir como língua para a discussão científica também. Então, sim. Fica esse adendo para vocês. Quem tiver interesse em medicina, ou então os calouros, eu recomendo o curso de inglês, ou pelo menos se familiarizar com a língua inglesa. Mas voltando para cá, então, antes sempre teve essa pressão, só que você só tinha acesso à informação por meio de livros, por meio de palestras, então tinha-se mais tempo para pesquisar, para estudar e para apresentar. Hoje em dia não é assim, hoje em dia existe uma exigência, vocês como estudantes de medicina bem sabem, de todas as matérias que vocês têm aula com especialista e tem que ter. Aula com especialista, eu que sou psiquiatra, os colegas da pediatria que são pediatras, os colegas da endocrinologia que são endócrinos, da cardiologia e outras áreas, mas eles abordam o tema deles de uma maneira muito rápida, de uma maneira, inclusive, até mesmo inédita. Então, as minhas aulas, eu retrabalho elas a todo semestre, basicamente. Sim. Então, você dificilmente vai ter a mesma aula comigo. E a gente acaba que queremos ensinar o melhor da literatura médica para vocês, mas nos excedemos. Então, vocês, durante a graduação, vocês vão ter uma aula de psiquiatria com psiquiatra, vocês vão ter uma aula de endocrinologia com endocrinologista, uma aula de cardiologia com cardiologista. E vocês têm que dar conta dessas demandas de uma maneira equalitária. E aí pode acontecer, como foi falado no bloco anterior também pelo colega, que vocês não vão corresponder às expectativas daquela matéria. Porque, convenhamos, ninguém tem condição de estudar tudo que viu no semestre na semana anterior à prova. Não existe isso em lugar nenhum. Então, vocês vão ter notas maiores, vocês vão ter notas menores, vocês vão precisar se organizar, vocês vão precisar se reagrupar para tentar dar conta desse conteúdo. O que é que eu venho percebendo, é uma percepção minha, é que o aumento do conteúdo, isso pode ser até polêmico, né? Vai render um corte legal para vocês. O aumento da disponibilidade de conteúdo não necessariamente melhora a qualidade do aprendizado médico. Aí você não entende, você fala, meu Deus, por que isso acontece? Eu dei aula semana passada sobre isso, essa semana inclusive, sobre a trajetória da ansiedade, dos transtornos ansiosos e o nosso tônus ansioso, principalmente que se manifestem em momentos de crise, como o curso de medicina, um deles, como o curso de outras também faculdades. É que você tem um gráfico que é desempenho, no Y, sobre X, que é excitação. Esse estudo tem mais de 100 anos. Sobre X de excitação. Então vocês percebem que à medida que vai se aproximando da data da prova, por exemplo, então da data de algum tipo de obrigação, de algum tipo de demanda que você tenha que performar, vai
aumentando o seu nível de desempenho. Você tem mais energia para estudar, você consegue reunir com grupos, você consegue atuar em diversas frontes para conseguir absorver aquele conteúdo. Mas tem um ponto ótimo. É como se fosse uma curva em sino, né? Então tem um ponto ótimo para isso. Para uns pode ser um ponto específico, para outros um planalto. Mas qual é a realidade? Quanto mais ansiedade você tem, essa curva começa a decair e você perder desempenho. Então, que eu sou professor do quarto semestre, eu no quarto semestre percebo que eu tenho que voltar a conteúdos anteriores porque não foram aprendidos de uma maneira plena. Geram dúvidas e são dúvidas pertinentes, inclusive, que a gente tem que retomar e que eu vou trabalhando na aula de laboratório. Então, eu percebo um movimento que é preocupante. O aluno de medicina, ele briga pela nota, não pelo conteúdo. E isso vai no curso inteiro. Aí chega na parte clínica, os preceptores, eles têm a noção de que vocês já sabem tudo aquilo que foi abordado, então não precisa ser explicado de novo. Tem um caso de um paciente com uma síndrome depressiva na enfermaria. E aí vocês não vão saber me dizer qual é a diferença de uma depressão ansiosa, de uma depressão melancólica, ou então de uma esquizofrenia com sintomas depressivos. Ou então de uma síndrome catatônica até de origem orgânica. E aí o preceptor fala, às vezes o preceptor é até rude, que nem sempre ele tem essa percepção de que o conteúdo foi dado de uma maneira às vezes muito resumida, então no contexto de outras obrigações e de outras matérias que são igualmente complexas, ele acaba se perdendo, porque vocês estão procurando a nota, e acaba que no futuro esse conteúdo você vai ter que revê-lo de novo. Exemplo clássico disso, vocês já devem ter percebido. Inclusive até eu tenho que voltar a conteúdos antigos também, eu também fui vítima disso. Biomedicina molecular e celular. Questão de receptores, questão de células, questão de moléculas, questões genéticas também, genes específicos, que é muita coisa. Se você não tiver a vivência, você vai ter que rever esses conteúdos. Mas a gente percebe que durante o curso nós temos que voltar cada vez mais frequentemente para conteúdos que já foram dados, mas que não foram captados. E aí no final do curso, quando você vai prestar uma prova de residência, que vai ser cobrado todo esse conteúdo passado, você ainda é obrigado a participar de um curso preparatório para a prova de residência, porque o conteúdo que era para a gente ter aprendido e absorvido na faculdade, ele não é feito da melhor maneira. E aí você vai ter que reaprender tudo isso no futuro. Isso desgasta, isso cansa. Professor, você falou bastante dos preceptores, por exemplo, que muitas vezes não se... como é que eu posso colocar? Eles não se contentam que o aluno, muitas vezes não saiba, né, daquele conteúdo. Mas a gente também tem, por outro lado, esses mesmos preceptores tratando o aluno de forma, muitas vezes, humilhante, né, dentro desses campos de preceptoria. Então, por exemplo, como é que a gente coloca no papel da faculdade, né, que, claro, a gente tem a faculdade pagando a preceptoria, né, daqueles médicos, como é que a gente coloca como papel da faculdade para vigiar aquele preceptor, se muitas vezes a gente está, por exemplo, num campo de estágio num hospital, né? O aluno, muitas vezes, ele vai sofrer em silêncio, porque aquela preceptoria, depende, né? O preceptor, ele dá a nota para aquele aluno, e ele precisa daquela nota para justamente avançar nos outros semestres. Então, como é que o aluno, ele vai, muitas vezes, se manter não, né? Deixar de ser passivo naquele momento para, né, justamente reivindicar os nossos direitos de ser tratado pelo menos como igual, né? Não como uma humilhação, né? É complicado, é uma pergunta muito boa que você faz. A gente, infelizmente, ainda continua vendo isso na prática. Graças a Deus, também pode ser uma percepção minha, né? Graças a Deus eu vejo cada vez menos. A gente pode discutir isso de diversas óticas, mas aquela ótica que melhor explica para a minha experiência, e vocês podem ter a experiência de vocês também para partilhar, é que eu vejo um choque geracional muito grande. Aqueles preceptores mais antigos que fizeram as coisas daquela forma e que foram cobrados na época que eles eram residentes e estudantes também daquela forma, eles cobram isso com muita naturalidade hoje em dia. E cobram até mais, porque falam, na minha época, parece conversa de pai e mãe, né? Na minha época eu ia para a escola e eu subia a ladeira na ida e na volta, na neve, precisava brigar com o tubarão branco para chegar. Então, é interessante porque você olha essa visão dessa pessoa de uma vida muito sofrida, de uma vida muito demandada, mas ele considera isso como se fosse um baseline para continuar esse abuso, perpetuar. Não faz sentido. Então, o que é que eu percebo? Esses preceptores mais antigos, infelizmente, não são todos aqueles que estão abertos ao diálogo e à mudança, até porque eles consideram a relação como uma relação hierárquica.
Claro que a hierarquia ela tem que existir, você como estudante, você vai se reportar a alguém, principalmente para pedir ajuda, deveria ser assim, mas eles consideram como se fosse uma forma mais impositória. Nesse caso, o papel do estudante não é um papel que deva ser feito para antagonizar o preceptor no primeiro momento, porque ele não está aberto ao diálogo e ele não está aberto a, muito menos, a tratá-lo de uma maneira diferente que ele tratou todos os demais. Então isso daí tem que ser um papel da faculdade para fazer essa intermediação. Vamos tirar uma coisa da mesa. O preceptor, ele é muito bom naquilo que ele faz. Ele é muito bom em passar aquilo que ele sabe, ou deveria ser, mas em geral eles são. Então, eles são tecnicamente muito bons. E o curso de medicina exigia isso no início, a técnica, na época deles. Hoje em dia, com a visão mais humanizada, humanística, nós percebemos que não basta apenas ter técnica, tem que ter empatia. Na minha equipe, eu quero ter os melhores colegas comigo. Estou falando em termos de psiquiatras, em termos de psicólogo, de terapeuta ocupacional, de educador físico, de nutricionista, dentre outros. Mas eu quero alguém que saiba jogar em equipe. Então, como é que eu vou falar para uma psicóloga, você tem que fazer isso com o paciente? Você tem que se portar... Não, eu não posso me colocar assim. Eu me coloco em paridade e respeitando todas as atribuições daquele profissional. Então, o que é que deveria ser feito na visão desse preceptor, que a gente, infelizmente, não consegue mudar como estudante? É ele enxergar vocês como futuros colegas. Eu já fui preceptor, inclusive do hospital que eu fiz residência, que é o Juliano Moreira. Então, eu tratava os meus residentes dessa forma. Cobrava quando tinha que cobrar, é claro. Discutia questões de atendimento ao paciente também, mas de uma maneira educativa, não de uma maneira punitiva. Sim. A punição eu deixava responsável para o serviço, que é a Coreme, que é responsável por isso, que a gente discute. Mas não deve ser o meu papel. E muito pior, olha o clima que fica, gente. Você dá um scald no estudante de medicina, vou dar um exemplo, não quer dizer que todo seja assim, mas dentro de um campo cirúrgico. E aí, uma cirurgia de 3 horas, como é que você fica lá segurando um afastador? Você ouvindo coisa que não são suas, que muitas vezes é um fenômeno de transferência que o colega faz, que tem a ver com todas as profissões, não é só médico, mas já que nós estamos sobre uma carga de estresse muito grande, acaba que respinga mais na gente. Nós estamos com N problemas diferentes na nossa vida e tudo, e a gente vê a oportunidade de extravasar por conta de um erro de outra pessoa. Então, é uma coisa muito complexa, é uma coisa muito difícil, e é algo que essa questão geracional, esses preceptores mais antigos, eles vão começar a sair dos ciclos, e a minha geração está começando a assumir que a gente já tem essa visão, que eu não posso falar por todos, então uma boa parte tem. É uma coisa que, assim, é difícil, é uma coisa que precisa de trabalho, e tem outro papel também, que aí entra a minha parte com vocês. Tudo aquilo que é dito para vocês, para que tenha efeito na nossa psique, para que tenha efeito no nosso bem-estar, nós temos que aceitar. Tem situações que são extremamente difíceis, mas se você aceitar tudo aquilo que o preceptor disser e ele só fala ofensas para você, você vai estar com o estado de humor péssimo, acabado. Você pode, inclusive, em algumas circunstâncias, você pode até chegar a evoluir com sintomas psiquiátricos proeminentes e desenvolver síndromes. Sim. Então, uma dica que eu dou para todos os meus alunos, eu falo isso muito na aula de transtorno de ansiedade, porque é uma das doenças mais prevalentes nos estudantes. No Brasil também é um dos países mais ansiosos do mundo, teve um estudo recente que mostrou isso. É que todo estudante deveria pelo menos ter um acompanhamento psicológico durante o curso. Porque você está aqui, você sabe o que você quer, você sabe o que você quer, mas tem pessoas que você tem que se relacionar, principalmente professores e preceptores, para que você possa aproveitar o melhor deles e não deixar que o pior atinja vocês. Então, acompanhamento com psicoterapia é imprescindível. Vão ter aqueles pacientes que, além da psicoterapia, vão precisar de uma assessoria psiquiátrica. E eu atendo ex-alunos, eu atendo médicos, inclusive, que a gente acaba que trata o resultado desse processo, ao invés de prevenir a causa. Eu tenho certeza que vocês vão me perguntar de prevenção, então não vou dar spoilers. Mas é algo que a gente precisa ter a consciência. Porque tendo a consciência a gente pode pedir ajuda. Porque infelizmente é uma demanda que vocês não vão conseguir resolver sozinhos. E pode gerar até mesmo alguns ruídos, se vocês antagonizarem. Porque esse preceptor ele pode procurar coordenação, a coordenação pode acionar vocês e tal. Então é complicado, mas eu tenho boas perspectivas para os anos que ainda vão seguir. Com certeza. Professor, então, eu vi que esse momento cabia. A gente realizou uma pesquisa acadêmica no nosso comitê, coletando dados reais mesmo, mas de forma anônima. Então, alguns nossos colegas, de forma anônima, né,
pôde compartilhar com a gente, e eu vou ler para o senhor. Dizia assim: a faculdade não preza pela nossa qualidade de vida, com cargas horárias extenuantes, trabalhos a todo momento e provas. Compreendo que estão formando médicos, mas é preciso muito esforço para ter momentos de lazer e descontração e não ficar imersa a todo momento nos estudos. E daí eu te pergunto, como identificar o limite entre o estresse comum e o sofrimento mental? Digo assim, de uma forma que a gente consiga identificar sinais de, assim, observar em um estudante ou até na gente mesmo, com esse relato real. Pronto. Esse relato ele não é isolado, eu tenho certeza que vocês sabem disso. Mas isso foi estudado, inclusive. Eu trouxe até uma pesquinha aqui que, como estressores acadêmicos, aquele que mais se destaca é a sobrecarga de trabalho, que é citado como a principal causa de estresse por até 85% dos estudantes. Gente, curiosidade aqui, que aí eu vou falar um pouquinho dos bastidores, que vocês gostam disso também. A pergunta deles eu não sei, viu? Eu dei uma lida momentos antes, eu não me preparei para isso. Então vocês veem como esse estudo, o que eles trazem não é nada aleatório. Realmente tem evidência sobre isso. A gente se volta sobre isso. Então, o que mais esse estudo mostrou é o volume que os estudantes trouxeram, é o volume massivo de conteúdo aliado ao tempo limitado, que cria sentimentos de inadequação e sobrecarga. Então, isso que vocês trazem é preocupante. Sempre foi preocupante. Como eu dei aquela introdução no início da nossa conversa, é algo que vai cada vez mais progredir e nós precisamos buscar novas maneiras de ensinar medicina para vocês. A gente precisa entender que talvez a avaliação formal excessiva não traga o resultado que a gente procura. Eu vou dar um exemplo. Temos estudantes aqui muito bons na faculdade. Inclusive, tem um específico que não está no campo, mas que está presente aqui, que eu tenho até certo carinho por ele. E ele é muito bom. Mas eu percebo estudantes tão bons quanto eles que, diante de uma semana de provas, diante de um processo de provas, e acredite, eu, por ser professor, não tem a ver com a faculdade, eu não tenho esse conflito nesse momento. Nós estamos trabalhando cada vez mais para tentar ensinar medicina para vocês e ir diminuindo essa sobrecarga o máximo que a gente consegue. É que, muitas vezes, um bom aluno vai num momento de uma prova, por aquela curva que eu falei, em uma condição extrema de estresse, e ele performa inferior do que ele deveria performar. Como é que a gente sabe isso de maneira prática? Os colegas de vocês têm aqueles abençoados que gostam de discutir na prova, depois que a prova acaba. E aí fala, a questão A você marcou qual, questão B, questão C, tal. Aí você vê que três questões que você sabia a resposta, mas na hora você não respondeu. Você, meu Deus, eu sabia disso, eu vi semana passada e tal. Por quê? Você excedeu essa sobrecarga ansiosa, que a ansiedade é um sintoma natural nosso, não é para ser algo patológico, mas o excesso dela é muito problemático e você acabou não recuperando essa memória. Então, a gente sabe que tem essa sensação de sobrecarga. Estamos trabalhando. Nós contamos com vocês também para que vocês possam verbalizar isso e eu não precise também me referir a temas que, por eu gostar muito desse tema e por ser minha área, eu estudo com muita frequência, mas os outros professores de outras matérias, eles não sabem. Então, isso tem que ser um papel em conjunto dos estudantes, dos professores e do corpo docente. Mas, do corpo docente que eu digo a coordenação. Mas, faculdade de medicina, ela invariavelmente vai ser puxada. Ela invariavelmente vai sobrecarregar, porque a gente sai de uma demanda de terceiro ano e entra numa demanda da formação de um profissional médico. Então, o que é que a gente pode fazer para diminuir essa sobrecarga? Ver a questão da avaliação, ver como é que a gente pode avaliar. Tem até algumas sugestões aqui, desses estudos que eu procurei, de não dar nota para os alunos. Simplesmente falar se ele conseguiu corresponder às expectativas ou não corresponder com as expectativas. Que pode ser aceito em alguns sistemas, mas em outros não. Principalmente critério de desempate. O que é que diferencia um aceito do outro aceito? Se você não quantificar, a gente não vai ter acesso. Outra forma de diminuir o peso da faculdade é colocar no conteúdo programático mesmo áreas voltadas para o bem-estar, como ensino de práticas de mindfulness, ensino de práticas integrativas voltados para o bem-estar, ter matérias ou então ter períodos de relaxamento, ter períodos de atividade voltada para o hábito de atividade física. Então a faculdade pode chegar
para os alunos e colocar uma caminhada, não uma competição, mas colocar uma caminhada dos estudantes, então colocar uma ida até uma piscina olímpica para fazer um episódio de natação, ter momentos também, podem ser criados inclusive grupos de 10 a 15 alunos para conversas sobre a faculdade, sobre o ritmo, para que vocês possam partilhar a experiência, para que vocês possam ouvir as críticas do outro, que ele tem as dificuldades que cada um está passando. Então, todas essas formas de apoio, elas podem ajudar a tirar essa sobrecarga da faculdade. Isso aqui é algo que está sendo discutido ao redor do mundo. Eu acho que vai ganhar força nos próximos anos também. O senhor falou uma coisa interessante sobre né, a gente tem uma discussão depois das provas, por exemplo, com os alunos, com os colegas, enfim. E atualmente a gente fala muito sobre, eu não sei se o senhor já ouviu falar, mas pelo menos aqui na faculdade eu sempre ouço, que é o termo validação acadêmica, que basicamente é uma competitividade mascarada, né, por esse novo conceito de validação acadêmica. E a gente tem a própria cobrança interna. Como é que isso afeta o próprio estudante? Digamos, né, a gente já tem a cobrança interna e a gente vê um outro estudante performando, né, melhor que a gente, tirando, sei lá, digamos, 100, tirando 90, 95, e nós, às vezes, a gente estudou tanto quanto ele e vai lá e tira 60. Então, é uma coisa que afeta o estudante. Mas como? Como isso afeta ele? Novamente, eu vou repetir até algo no início, porque é muito importante. Isso sempre existiu. Essa competição na minha época existia. Os meus veteranos falavam dessa competição. Só que cada vez mais vai colocando uma capa, vai colocando uma roupa de gala para falar validação acadêmica. É um termo muito bonito, porque mostra o esforço e tal. Continua sendo um derivado da sobrecarga. Continua sendo um derivado da autocobrança também. É complicado avaliar isso, porque isso parte da cultura do curso de medicina. Isso é algo que é cultural, então isso é algo que é perpetuado. Competição vai existir em diversos setores, em diversos lugares, porque se a gente olhar para a medicina tem essa competição interna, mas se você olhar para os concurseiros do direito tem algo também que é similar. Então, tudo que envolve performance cognitiva vai ter uma brecha para a competição e vai ter uma brecha para a comparação. E aí eu parto de uma noção até epidemiológica do viés de publicação. Vocês já ouviram falar sobre esse viés? Esse viés de publicação é o seguinte: você tem acesso àquilo que é publicado. Então, a pessoa que tira notas boas vai publicar as notas boas, vai mostrar as notas boas. Ninguém sabe o que ela está passando por trás. Às vezes a pessoa que está com uma sobrecarga muito grande, só que está em acompanhamento psicológico, psiquiátrico, está tomando outras medidas que o desempenho ele acaba se mantendo ideal. Que lembra do gráfico novamente, se você tiver muita excitação, se você tiver muita ansiedade, o desempenho cai. Qual é uma das formas de você melhorar o desempenho? De você se cuidar. Eu falei isso nessa aula dessa semana, que pode parecer até loucura, pode parecer até maluquice. A melhor coisa que vocês podem fazer na semana de prova é descansar. Dormir bem, se alimentar bem, fazer prática de atividade física. Incluir horários para vocês terem atividades prazerosas. Então, tudo isso preza por uma saúde mental e vai ter o aspecto positivo sobre o bem-estar e sobre até a cognição de todo mundo. Mas o que é difundido? A questão do esforço e resultado. Como se fosse uma curva de primeiro grau. Quanto mais esforço, mais resultado, há de infinito. Então, se você sofrer constantemente a todo momento, você vai ser o melhor médico possível. Isso é uma falácia, isso não existe. Então, eu acho que o grande problema da visão dos estudantes, da visão até dos docentes, é a nota quantitativa. A nota como se fosse o resultado de tudo. Eu até brinco na aula dos meus alunos. Qual a minha nota de ortopedia diz o quão bom psiquiatra eu sou hoje? Nada. Não tive. Aí vocês olham, não, alguém que é psiquiatra teve as melhores notas na psiquiatria. Não, eu era um aluno mediano na psiquiatria. Na época eu até queria cirurgia, inclusive. Então, a gente percebe que não existe essa correlação direta de nota, inclusive até outro professor disse também, de nota com qualidade médica. Mas existe essa cultura de diversos anos. Eu duvido que essa cultura vá mudar por muito tempo. E, novamente, o que é que a gente precisa entender nesse processo? A primeira coisa, a nota e o que a gente se relaciona com a nota é a nossa expectativa com base naquele valor.
naquele valor de 5, naquele valor de 7, naquele valor de 9. Para que você consiga aproveitar aquele momento de uma maneira crítica, poxa, eu tirei a nota 5. Por que eu tirei uma nota 5? Porque me faltou enxergar esse conteúdo. E aí a gente pode entrar em outras questões que eu não vou me ater, que é também a elaboração da prova. É uma pessoa que elabora a prova. A pessoa tem a sua visão, a pessoa tem a forma de perguntar aquele conteúdo, que às vezes você sabe, mas não é perguntado da melhor forma e você não tira o ponto. Muitas vezes é treinamento. Então vocês fazem o Enem, vocês fazem a prova de residência, você sabe o conteúdo, mas na hora de perguntar, perguntou de uma maneira que mudou uma vírgula, você não sabe do que se trata e acaba marcando errado. Não quer dizer que você não sabia nem aquilo que você respondeu, quer dizer que na hora da prova, no contexto de ansiedade, no contexto de privação de sono, no contexto até de isolamento, você vem de dias anteriores com um grau de sofrimento muito grande e na hora você não soube responder. Aquilo não corresponde com a realidade, com o quão bom de aluno você é. Então, eu acho que tem muito da nossa expectativa sobre o que é que a prova tem a capacidade de nos determinar. O que é que a prova diz? A prova é um pedaço de papel com coisas escritas, aí podem ter linhas, podem ter alternativas, e que ele tem a capacidade de avaliar se você tem a condição de responder aquela pergunta naquele momento. Somente isso. Somente isso. Então, se você teve uma notícia ruim nos dias anteriores, alguém faleceu, o namorado terminou com você e tal, você não vai ter cabeça para isso, você não vai ter condição de responder aquela pergunta. Daqui a 3 meses eu vou te perguntar de novo, talvez você saiba responder. Então você extrapola a função desse objeto avaliativo e determina que ele diga quem você é, quem você é. Se você vale o tanto aquilo que aquele papel e aquela caneta vale. Aquilo dali não vale nada. Isso daqui vale o valor do papel. Claro que vale o conteúdo do preceptor também. A gente não pode desconsiderar esse objeto avaliativo, porque ele tem sua validade sim, mas a gente acaba atribuindo um valor que ele não tem a capacidade de determinar. Então a gente sofre com isso. E aí tem aqueles 2 extremos. São 3, mas o que mais acontece são esses 2. O primeiro, você tem a nota ruim, você acha que você não presta. E o outro, você tem a nota boa. Eu não fiz mais que minha obrigação. São poucos aqueles alunos que têm uma alegria genuína de ter uma nota boa. Porque eles se obrigam a ter o 8,5, a ter o 9. Às vezes eu até falo paciente, porque eu tenho muitos alunos que são ex-alunos que são meus pacientes. Mas às vezes o estudante, ele olha para uma nota 7,5, que é o suficiente para a aprovação dele, e ele fala, não, eu não vou prestar como médico no futuro. E aí a gente tem que trabalhar o seu alto valor. Você conquistou a vaga na faculdade. Ah, mas tem muita faculdade. Não interessa, você conquistou a sua estadia aqui. Você está conquistando cada semestre que passa. Você está se aproximando do seu sonho cada dia que passa. Então, é para você ter uma alegria com esse processo. No momento que leva ao sofrimento, eu vou responder a sua pergunta, no momento que isso leva ao sofrimento e que você não consegue se enxergar mais, no momento que os seus amigos procuram por você e você não está mais acessível, no momento que você precisa usar de artifícios para conseguir acompanhar, que aí é outro tema polêmico que a gente vai abordar, que é o uso de medicações não prescritas, uso de cafeína e uso de outros estimulantes também. Então, no momento que você se expõe a esse risco, você precisa de ajuda. Já passou, inclusive, do tempo de pedir ajuda. Você já está sofrendo muito com isso. Nesse caso, aí já vale a pena procurar, além do psicólogo, procurar um psiquiatra. Como é que a gente lida com essa sensação de culpa, professor? Como é que a gente lida com a sensação de culpa? Vocês vão ter que me convidar a outro podcast. É um tema extremamente complexo. A culpa. Eu posso falar do ponto de vista até mesmo filosófico. O que é a culpa? A culpa tem a ver com o passado. Então, foi algo que você se responsabiliza por um evento que passou. A gente tem que ver o que é que essa culpa vai nos determinar. Se é a culpa por um evento prevenível e que você realmente pode tirar algum valor daquilo para ter energia para continuar seguindo em frente, essa é uma culpa positiva, é uma culpa válida, porque vai amadurecendo na nossa trajetória. Então vamos nos tornando cada vez melhores com o sentimento de culpa. Isso é uma culpa que não gera sofrimento, que gera aprendizado. Claro que gera sofrimento no início, mas no final gera um aprendizado. Agora, aquela culpa por você não ter conseguido uma nota e você acreditar que nunca mais vai ser um bom médico por conta disso, daquela prova que vai ficar no seu registro e por algum motivo o paciente vai ter acesso ao seu registro no seu consultório e vai te questionar aquilo. Não, isso é uma culpa excessiva, isso é uma culpa patológica, isso é uma culpa que precisa ser endereçada. Como é que a gente vai lidar com essa culpa?
É complicado também a gente pensar desse ponto de vista. Então a gente identificou que é uma culpa potencialmente saudável e uma potencialmente adoecedora. Como é que a gente vai lidar com isso? Nós construímos esse sentimento, nós construímos essa reação a eventos potencialmente traumáticos e a eventos que nós enxergamos como traumáticos desde a nossa infância, da nossa adolescência. Então, quando eu chego diante de um paciente que vai até o meu consultório e já traz a sua expectativa sobre a melhora, eu vou falar, olha, a melhora com certeza ela é possível, mas ela pode não ser total, porque você já sedimentou a sua personalidade com esses elementos. Então você pode conviver com essa culpa, você pode conviver com essa tristeza, você pode conviver com essa expectativa, mas você tem que saber que isso é excessivo e você tem que tirar um benefício. Então a culpa, eu me sinto culpado porque eu tirei 5 numa prova que o mínimo era 7. Uma visão para você lidar com essa culpa é o que é que eu posso aprender desse resultado. Até os militares fazem isso, inclusive, quando eles fazem as operações deles, até mesmo aquelas que são bem-sucedidas. Eles fazem um inventário, esqueci o nome, mas eles fazem um inventário de tudo aquilo que deu certo, de tudo aquilo que aconteceu de errado e que eles podem melhorar, e das adversidades. Então, se vocês quiserem de uma maneira muito prática, muito objetiva, depois do período avaliativo, vocês colocarem no papel de uma maneira racional e de uma maneira fria, vocês vão, primeiro, sempre que vocês têm um pensamento negativo e vocês colocam no papel, melhora. Porque vocês estão dividindo com alguma coisa, vocês estão colocando aquilo pra fora. A pior coisa que você pode fazer é ficar no seu quarto, trancar a porta, ficar comendo iFood durante 5 dias na semana na bed. Não façam isso. Pode comer alguma coisa para se sentir melhor de maneira muito pontual, de maneira muito isolada, tudo bem. Pode chamar o amor, que aí você já acaba dividindo com outra pessoa, uma pessoa de sua confiança. E você pode fazer esse acesso a tudo aquilo que deu certo, inclusive quando vocês tiverem erros, vão ter coisas que vão ter dado certo, coisas que deram errado e por que deu errado, e adversidades. E vocês vão transformar a sua culpa num plano de ação. Que a culpa ela fica remoendo. Eu não fiz aquilo. Mas não, eu não fiz aquilo porque eu posso melhorar. Eu não fiz aquilo para que eu possa ter ferramentas para continuar me culpando. Aí vem aquele lance da autocobrança que a gente falou mais cedo. Então, você ter algo que é objetivo, e os terapeutas, ainda mais da linha cognitivo-comportamental, eles têm instrumentos e ferramentas para também assessorar vocês nesse tipo de reflexão. O uso dessas ferramentas vão não garantir, mas vão facilitar o processo de transição dessa autocobrança e dessa culpa para algo que possa render frutos no futuro. E você também deixar de se enxergar como o Todo-Poderoso, como a máquina diagnóstica, a máquina de estudo. Então, somos todos humanos, somos falhos, sempre vão ter pontos a melhorar, sempre vão ter questões que nós vamos ter feito certo, e a adversidade acontece, que pode acontecer. Então, tudo isso nós temos que levar em consideração, e nós não podemos dar razão àquela voz que fica na cabeça falando: você não é capaz, você não é o suficiente, você não deveria estar aqui, as pessoas estavam certas, você não vai dar conta. Que se você der ouvidos a isso, a trajetória é só ladeira abaixo. Com certeza. Professor, mais uma vez eu vou trazer mais um relato para a gente conseguir dissertar um pouco mais sobre o uso excessivo de medicamentos. E diz assim, no nosso segundo relato, né? A pressão maior para mim, no momento, são as provas. E o que mais afeta a minha ansiedade é o ponto de eu precisar usar medicação. A distância também, até a faculdade, é algo bem desgastante. E as provas também, os laboratórios das matérias. Enfim, a gente consegue perceber que nesse relato a maior questão é o fato desse uso excessivo de medicamentos. E como o senhor falou, muitas das vezes a gente tem um fator que acaba desencadeando em outros fatores. Então, uma culpa desencadeia uma comparação, uma validação, um sofrimento. E daí eu te pergunto, se essa falta de tempo e esse excesso de medicamentos tem sido normalizado na formação médica. Sim. Se é algo saudável. Sim. A gente também pode ir um pouquinho atrás também para falar da principal molécula, que é a cafeína. A cafeína não é prescrita, a cafeína é amplamente disponível, e a gente vê realmente um padrão de abuso de cafeína dentro do curso de medicina. E não precisa também apontar dedos para ninguém, que todo mundo, que inclusive quando você aponta o dedo, 3 dedos estão apontando para você, então não façam isso. O uso de cafeína, eu já tive, tenho pacientes que trouxeram o uso de 4 litros de café por dia, além de energético, além de medicação. Então, vocês percebem que é uma substância que ela tem o potencial de melhorar o foco atencional, realmente, senão não seria utilizado, de lidar com a fadiga, mas quanto mais você
utiliza a cafeína de uma maneira mais frequente, ela vai tendo um fenômeno que nós chamamos de tolerância. Tolerância tem a ver com todas as substâncias, uma boa parte da substância, principalmente aquelas que são passíveis de abuso. Você precisa de maiores doses para ter o mesmo efeito, então você mantém a dose tendo efeito menor. E aí nós chegamos a essas cifras de 4 litros. Se uma pessoa que nunca foi exposta à cafeína tiver o acesso a 4 litros e ainda energético e ainda medicação, provavelmente ela vai ter um desconforto cardíaco por conta do papel, até mesmo simpatomimédico da substância. Pronto. A cafeína é uma coisa que eu falo para todos os meus alunos. A aula de ansiedade eu falo até brincando que é uma aula que eu perco dinheiro com vocês, porque eu não quero que vocês cheguem no meu consultório sem fazer essas medidas. Eu fico muito feliz que, se essas medidas forem necessárias, forem suficientes, vocês não vão precisar de uma assessoria psiquiátrica, mas, entre elas, a principal é diminuir o consumo de cafeína. Idealmente suspender, porque a cafeína ela vai potencializar os sintomas de ansiedade. No momento que a gente vai aumentando a ansiedade, olha aquele gráfico, nós vamos aumentando e logo em seguida perdendo desempenho. Sim. Então, não vai sendo suficiente por conta de algo que é vendido, que é amplamente disponível, que não é muito bem orientado e que você tem aquela percepção de eu não estou dando conta, eu não consigo, sendo que você já está numa sobrecarga orgânica. Aí vem as medicações. Primeiro vamos tirar o elefante da mesa aqui. Medicação é tudo aquilo que é resultante de uma avaliação médica. Então, no momento que o paciente tem acesso a uma substância para ser utilizada como um potencializador cognitivo e não foi orientado por um médico, não tem um diagnóstico por trás, ela deixa de ser uma medicação e passa a ser uma substância. As mais conhecidas é o metilfenidato e a lisdexanfetamina, que tem seus nomes comerciais bem difundidos. Qual é o perigo dessas substâncias? Primeiro, você não vai ter um controle de dose. Segundo, você vai estar medicando um sintoma e não a origem. Qual é a diferença? Se eu tiver um paciente com TDAH e eu prescrever uma lisdexanfetamina, essa pessoa vai melhorar, inclusive da ansiedade. Por mais simpatomimética que seja a substância, por mais liberação de noradrenalina, é algo que é controlado, é algo que é desejado. Mas se pessoas que tiverem acesso a essas substâncias ou utilizarem para doping cognitivo, tem esse termo também, doping cognitivo, alguns problemas vão surgir. Primeiro, o efeito placebo. Você está usando a substância e você acredita que essa substância você vai se concentrar para estudar. Então o que é que eu faço? Eu pego o livro, que eu estava evitando a semana inteira, eu pego o livro, coloco na frente e começo a estudar. Primeira coisa. A segunda coisa, você vai estar com nível elevado de ansiedade e você acredita que a medicação está fazendo algum efeito. Então você vai estudar, você vai ler e você, meu Deus, era isso que eu precisava. Às vezes você vai ter um efeito completamente placebo. Completamente placebo. Mas o que é que pode acontecer, o que é que preocupa? Você já está com o abuso de cafeína. Você já está utilizando energético, que também tem cafeína dentro. E aí tem um detalhe do energético que eu vou falar como curiosidade depois. E você usa a medicação, a lisdexanfetamina. Quem é ansioso, gente, você tá acendendo o pavio de uma bomba que vai estourar. Então, as pessoas... Tanto que quando vocês veem os pacientes, os estudantes que fazem esse tipo de abuso, na outra semana não presta para mais nada. Fica em casa, dorme demais, porque tem o feedback orgânico disso. Uhum. Qual é a questão do energético? O energético ele tem uma substância chamada taurina, que todo mundo pensa que a taurina é outro estimulante. Não é um agente GABAérgico. Quem manufatura esse tipo de substância, quem manufatura essa bebida, esse drink, ele percebeu que quando você aumenta muito a cafeína, as pessoas têm taquicardia, têm dispneia, têm efeitos simpáticos. Então você precisaria de um agente GABAérgico, inclusive ansioso. Você precisaria de um agente GABAérgico para diminuir esses sintomas e você poder continuar tomando. Então quem faz abuso de cafeína e consome energético não tem essa percepção porque vai ter uma modulação GABAérgica também. E você ainda assim associa outra medicação. Isso eu estou falando de panorama geral. Se a gente partir da psiquiatria propriamente dito, tem pacientes que podem abrir quadros psiquiátricos em decorrência do uso desse tipo de substância. Então, podem surgir síndromes psiquiátricas induzidas por substância, que aí a presença da substância determina a síndrome, ou então ela pode servir como um gatilho. Ela aparece como um evento gatilho e depois de um tempo você se mantém, porque algo no seu sistema nervoso central clicou e você não consegue desligar nunca mais. É isso que preocupa também. E, dando passos para trás,
não resolve a origem do problema. Você se medica na época da prova, sabendo que na próxima prova vai ser a mesma coisa, na próxima prova vai ser a mesma coisa, a mesma coisa. E essa negligência, quanto mais tempo você identifica que tem um problema e você só trata o sintoma, lá na frente pode abrir um quadro de síndrome ansiosa, um quadro de transtorno depressivo, transtorno bipolar e outras coisas que aí a gente poderia ter prevenido logo agora pela autopercepção de sofrimento, procurar um psicólogo, esse psicólogo na sua avaliação pode ou não encaminhar para um psiquiatra, então procurar um psiquiatra mesmo para fazer esse tipo de avaliação de risco e essas orientações serem passadas. As outras orientações sendo um pouquinho de medicação. Sono, tem que dormir bem. 7 a 9 horas por noite. E ainda tem estudos mais recentes que mostram que para pessoas que têm uma atividade cognitiva maior, é mais benéfico você se aproximar até mesmo às 10 horas. Porque a gente não consegue comparar o desgaste psíquico de um estudante de medicina, de um médico, com outras profissões. Então a gente precisa também de mais tempo para descansar. Dieta adequada também. Ter hora para se alimentar, ter hora para ir dormir. A alimentação também tem que ser no mesmo horário, porque nosso organismo ele se acostuma com rotinas. Tem que ser comidas com baixo potencial inflamatório, porque o aumento de inflamação aumenta o risco de depressão e ansiedade. Sedentarismo por si só aumenta o risco de depressão e ansiedade. E atividade física também, porque a atividade física ajuda a gente desgastar esse estresse que está acumulado dentro de nós, diminui nosso risco cardíaco, melhora a qualidade de sono. São, basicamente, essas medidas. E também, quase esquecendo, não é para esquecer, pelo amor de Deus, vocês precisam dedicar um tempo do seu dia ou da sua semana para realizar atividades prazerosas. Então, sair com as pessoas que vocês gostariam de sair. Vocês terem acesso a meios para se divertir, quer eles sejam ir para um cinema, quer eles sejam ir até mesmo para o shopping, só bater perna. Então, nós precisamos ter todo esse suporte para conseguir lidar com as demandas. Então, um aluno que faz isso, ele tem maiores chances de não adoecer dentro do curso do que aquele que negligencia. É um somatório, né? É bem complicado, mas acho que deu para a gente falar um resumo bacana. Professor, quando a gente fala, por exemplo, de cansaço mental e toda essa cobrança que a gente tem pelo estudante em si, o burnout, ele é inevitável ou ele é uma consequência de um sistema doente? Coloco isso porque você fala de gráficos. Então a gente fala, o senhor fala que tem um pico de ansiedade, né, um pico ótimo de ansiedade no caso, mas que ele volta a decair depois, no caso, pelo rendimento. O rendimento cai, né? Então eu coloco essa pergunta para o senhor para saber se o burnout ele é inevitável a depender do grau de ansiedade daquele estudante. Pronto. Inevitável é uma palavra muito forte. Talvez é mais provável, não é? Seja mais provável desenvolver. Também aqui nesse meu resuminho que eu separei, também fala de burnout, que afeta cerca de 48,8% dos estudantes de medicina. E é mais prevalente ainda na residência, que ultrapassa 60%. Chega até 65%. Então, é um aumento expressivo. A questão do burnout, nós temos que entender, a grande maioria dos processos psíquicos, eles passam por essa linha de raciocínio. Primeiro, nós temos uma pessoa que tem um risco um risco inato. A pessoa tem um panorama genético que ela está mais suscetível ou não a consequências vindas do ambiente externo, que o burnout é isso. O burnout ele precisa de algum tipo de estímulo externo para que ele possa se manifestar. E o burnout não tem a ver necessariamente com estímulo, mas tem a ver com a capacidade de excesso e de abuso que é percebido pela pessoa. Senão todos os médicos teriam burnout, senão todo mundo do que fosse para a linha de produção de alguma indústria teria um burnout também. Uma boa parte tem, é verdade, mas tem aqueles que não têm. Então a gente tem que partir também desse pressuposto genético. Tem também questões voltadas para a personalidade. Então não basta ter apenas um panorama genético. Como é que foi sua infância, como é que foi sua adolescência, como é que foi o contato com outras pessoas, como é que foi a cobrança dentro de casa também. Então nós temos que avaliar o desenvolvimento desse indivíduo até chegar na vida adulta. E existem elementos também, que aí eu falo também ambientais, que é o caso da faculdade, é o caso do trabalho e de outras coisas que também influenciam. Uma forma da gente ter acesso a isso é fazer teste genético em todo mundo. Economicamente, por enquanto, não é viável, mas no futuro, quem sabe. Mas o ideal a gente sabe que existe
uma chance de 50% de uma doença se manifestar no curso de o contato com o curso de medicina. Tá bom, você vai pagar para ver? Não parece ser a melhor estratégia. A melhor estratégia é você realmente buscar uma ajuda de um colega da psicologia, inicialmente, para acessar esse risco que você tem, ver as suas dificuldades de lidar com esse tipo de demanda e, a partir daí, traçar um planejamento para que você consiga dar conta daquilo que é exigido sem deixar que esse processo te adoeça. Vão ter alguns casos, como você trouxe, que são inevitáveis, mas se a gente já sabe que existe esse risco tão grande, não vale a pena pagar para ver. Talvez se nós consigamos apresentar essa possibilidade de um acompanhamento antes de surgir o transtorno, somente um pequeno percentual das pessoas evoluam. E, novamente, nós estamos estudando estratégias alternativas dentro aqui do curso, aí, em conjunto com a coordenação, para avaliar os estudantes e tentar diminuir um pouco dessa sobrecarga, mas uma maneira muito mais rápida de prevenir esse problema, ou então daqueles que apresentam de tratar, é buscar um acompanhamento com um profissional de saúde mental. Sim. Professor, agora falando uma experiência minha, na verdade, eu já ouvi bastante, eu acho que também, talvez todo mundo aqui na sala conseguiu imaginar, que foi a escuta, no caso, eu ouvi, né, pessoas de fora falando, não, medicina é assim mesmo, você vai dormir mal, você às vezes não vai estar tão bem no dia, mas mesmo assim, você tem que estar bem, você tem que estar ali, você tem que atender. Então, e muitas das vezes a gente tá, tipo, realmente, eu tenho muita ambição, eu quero ir pra frente, eu quero ter oportunidades, mas como é que eu vou conseguir equilibrar ambição e bem-estar? Que eu sei muito bem que é importante, como o senhor falou, que é o mais importante, a gente, enfim, ter um bem-estar. Mas como é que a gente equilibra isso com a ambição de um médico mesmo? Ou um estudante de formação? É uma resposta que é muito individual de cada um. Uhum. Mas, de uma maneira muito simples, que eu posso deixar aqui, e até como uma maneira muito coringa para cada um se adequar à sua realidade, no momento que qualquer tipo de estímulo seja percebido como nocivo e gere reações de medo, de pânico, de ansiedade, de tristeza, você tem que ver o quão frequente isso está aparecendo. Uhum. É durante o campo cirúrgico que o cirurgião está falando mal de mim, está falando coisas que inclusive eu sei que eu não sou. Se for naquele contexto, naquele momento, você sai com seus amigos, com os seus afetos, e você traga isso para a mesa e você fique bem, tá bom, nós somos humanos, e dentro da experiência humana nós temos as experiências de valência positiva, de valência negativa, de valência neutra, aí não tem problema. Mas se você, o que a gente fica falando até na psiquiatria e na medicina, se você levar para casa e você continuar se mantendo durante um período de tempo, ou então te gerar um sofrimento muito marcante, aí o ideal seria que você procurasse ajuda. Uhum. Você procurasse ajuda. Não no sentido do problema ser você, mas você está enxergando com um pensamento muito catastrófico voltado para aquela situação. E, novamente, a pessoa pode não ser das melhores das pessoas que estejam falando dessa forma com você. Mas, infelizmente, existe pouco que a gente possa fazer se a gente falar do discurso do outro. Então, divida seus problemas com pessoas de sua confiança. Se você se sentir que ainda está se sentindo mal, procure um profissional de ajuda. Eu vi até um corte de um Instagram outro dia que eu achei maravilhoso, que se você ganhasse todo dia, não me lembro o valor, era na faixa de 86 mil reais, se você ganhasse 86 mil reais por dia e alguém roubasse 60 reais de você, como é que você reagiria? Te afetaria? Você, meu Deus do céu, o que é que eu tô fazendo? Essa pessoa roubou 60 reais e tal. O que é que você faria? Nossa, que palavras agora. Acho que eu... Na verdade, repete, por favor. Eu fiquei um pouco... Se, digamos que você seja a melhor médica do mundo, assim, você tem um valor por dia de 86 mil reais.
Aí vamos supor que alguém roubou sei lá, um relógio seu que estava na sua casa, jogado, de R$60. Como é que isso interferiria no seu dia? Cara, eu acho que, assim, com o valor talvez que eu esteja ganhando, talvez, e se eu estiver feliz no meu trabalho, se eu estiver bem, obviamente eu vou ficar muito assustada na hora, eu vou ficar, meu Deus do céu, roubaram meu relógio. Mas talvez isso não faça tanta diferença na minha vida. Lembra que 86 mil não é um mês, não é um dia, viu? Por mês você multiplica isso por 30. Exato. Por 30. Então, é como se, sei lá, é como se você tivesse deixado uma moeda cair no chão. Não faz diferença para você. Diferença. Então, eu vi nesse corte, que foi um pensamento maravilhoso, então como é que a gente permite que pessoas, dentro de 1 minuto, consigam estragar o nosso dia inteiro? Nossa, verdade. Às vezes não é nem o dia, às vezes é a semana que você perde por conta de 1 minuto. Então, às vezes, a gente valoriza muito mais as emoções negativas do que as positivas. Verdade. Eu tenho certeza que você recebe elogios. Você também, todos nós recebemos. Diariamente, das pessoas que mais nos importam. No meu caso, minha esposa, meus pais, meus amigos. Só que um desconhecido tem a capacidade de, em poucos minutos, de destruir quem eu sou até mesmo. Até você se questiona, meu Deus, não presto pra nada. Então... essa fragilidade que nós temos em aceitar o que é do outro, isso pode ser trabalhado. Verdade. Pessoas vão trabalhar melhores do que outras e tal, mas vocês podem conviver com esse tipo de pensamento sem gerar o sofrimento, sem perder o dia. É como se vocês perdessem um relógio de R$60 ganhando 80 mil por dia. Verdade. Ótima reflexão. Professor, nos encaminhando um pouco para o final, eu queria saber do senhor o que mais te preocupa e o que te dá mais esperança para a nossa medicina no geral? O que mais me preocupa e o que mais me dá esperança para a nossa medicina em geral. Novamente, outro podcast, né, gente? Várias coisas. Várias coisas. O que é que mais me preocupa com a medicina? Interessante, eu vou falar sobre isso sem falar de médico até. O que mais me preocupa sobre a nossa medicina é que nós, muitas vezes, somos responsabilizados por eventos que não estão ao nosso controle. Alguns exemplos. Quando existe algum tipo de evento negativo voltado para o tratamento de algum paciente. No meu caso, muito menos, mas no caso de cirurgiões, no caso de obstetras, no caso de áreas da medicina que envolvam procedimentos. Então, às vezes, todo procedimento é um risco, tanto que os pacientes eles respondem um termo de consentimento livre e esclarecido sobre os riscos, e o médico tem que falar os riscos daquele procedimento, deveria falar para todos os casos. Minha esposa é dermatologista, ela fala com os pacientes todos os riscos inerentes. Então, às vezes, você é responsabilizado por um evento negativo que você falou. Então, cirurgia plástica, por exemplo, você não... Idealmente, você não trabalha com expectativas irreais e tal. Você fala, olha, existe uma técnica que pode ser feita desta maneira para conseguir alinhar o silicone nas mamas da paciente. E aí coloca uma quantidade. Não ficou do tamanho que eu queria e tal. Sim, mas foi explicado, foi mostrado e tudo, mas não correspondeu à expectativa. É uma coisa que é irreal, que não depende apenas do médico que mostra a técnica. Estou falando a técnica perfeita, a técnica que não existem falhas. Então, existe esse tipo de pressão. Infelizmente, o médico, por ser tratado como líder de uma equipe, então, ele tem uma superioridade na hierarquia, não quer dizer que ele deva tratar ninguém mal por causa disso, mas ele é um líder daquele serviço de saúde, acaba sendo uma referência, no mínimo, naquele serviço de saúde. Então, falhas e limitações daqueles serviços, especialmente falando do SUS. A gente sabe que o SUS é muito bom no papel, ele dá condições mínimas de saúde, inclusive até condições ideais de saúde. Alguns exemplos, o SARA, por exemplo, dá um tratamento de excelência, mesmo tendo vinculação com o SUS. Mas existem locais que são mais afastados, que são mais carentes, que você sabe que você não tem condição de fornecer o melhor tratamento, a melhor medicação para aquele caso, para aquele paciente. Mas ele não tem outros meios. Então, você acaba sendo responsabilizado de como é que na capital você consegue tratar uma depressão sem muitos efeitos colaterais e no interior você não consegue. Talvez no interior não tenha a mesma medicação. Então você acaba sendo culpado pela estrutura. Você acaba sendo culpado também por outros profissionais maliciosos. Então existem aqueles profissionais, isso é extremamente antiético, por sinal, que diminuem o trabalho do outro por não concordarem com aquilo que é executado. Então, a gente, dentro da medicina, nós sofremos pressão por todos os lados. E essa é uma grande preocupação.
porque isso vai agravar cada vez mais o sentimento do médico sobre si próprio, porque se vocês acham que você se cobra aqui, imagine atendendo outra pessoa. É um senso de responsabilidade muito grande. Então, vocês acabam se diminuindo por questões que não têm a ver com vocês, muitas vezes, e isso pode agravar até mesmo suicídio, que dentro da medicina é a profissão que mais se mata, que mais tenta suicídio, tanto dos homens quanto das mulheres. O risco que a gente tem de ação suicida não é um sintoma incomum, é um sintoma que pode passar até mesmo pela cabeça das pessoas que nunca tiveram contato com esse tipo de sentimento antes. E a gente, de vez em quando, vê eventos catastróficos envolvendo tanto estudantes quanto residentes, quanto estudantes. Tanto quanto médicos formados, inclusive. Então, essas são as minhas preocupações, e tem diversas outras, algumas menores, outras piores também. Tem também questões entre as próprias classes, as suas próprias especialidades, divisões divergentes, então a forma que você trata essa divergência, se for algo positivo, vai sempre crescer o amadurecimento desse profissional, mas se for algo mais embativo, eu vou prescrever uma medicação, esse louco prescrever aquela outra, o que é que ele estava pensando e tal, não. Entre em contato com o colega, discuta por que você fez isso, qual é o seu raciocínio por trás. E perspectivas positivas com relação à medicina agora. Vamos deixar de catástrofe e falar de coisa boa. A primeira delas, acesso à informação. Então, hoje em dia, qualquer um de vocês, até mesmo eu, a gente pode ter acesso a serviço de inteligência artificial e a gente pode falar, eu quero que você faça um resumo sobre determinado tema com a visão desse autor. E também, nesse âmbito, produza visões divergentes sobre outros autores que não concordam. Então, você pode ter uma mesa redonda na sua frente em poucos minutos. Isso é maravilhoso, pô. Isso é muito bom. Vocês, como estudantes de medicina, aí fica a dica também para vocês, vocês podem ter acesso à inteligência artificial no seguinte sentido. Vocês estão se preparando para a prova. Qual é a melhor forma de preparar para a prova? Dica de concurseiro também. Qual é a melhor forma de se preparar para uma prova? Fazendo questões que são pertinentes a essa prova. Você pode pedir para a inteligência artificial, com base nas referências tal e tal e tal, faça uma prova de 30 questões com um enfoque em hipertensão arterial sistêmica, síndrome coronariana aguda. Vocês dizem a temática, ele faz uma prova, e aí pede para que sejam gerados 2 arquivos, um arquivo da avaliação e outro arquivo com as questões comentadas, e você vai fazendo diversas provas assim, gere outra prova, gere outra prova, gere outra prova. É uma forma mais inteligente de lidar. E também a tecnologia nos traz muita comodidade. Então, nós não precisamos mais precisar se deslocar. Claro que sempre conviver com pessoas do nosso agrado, pessoalmente, vai ser infinitamente superior a uma relação digital, mas vocês podem fazer grupos de estudo se não puder se reunir, se a rotina ficar muito apertada, via teleconferência. Vocês podem fazer até atividades de lazer juntos, como uso de jogos eletrônicos. Eu gosto bastante, mas eu priorizo jogar com os meus amigos para ter o melhor dos dois mundos também. Então, a tecnologia, ela veio para somar quando bem utilizada. Que aí é outra coisa que eu vou puxar a sardinha, que eu puxo a orelha dos meus alunos, eu puxo a orelha dos meus pacientes também. Claro que de uma forma muito positiva, né? Rede social. Rede social. Aí eu pergunto para os meus alunos que falam que não tem tempo para nada, eu pergunto para as pessoas que falam que a vida está muito corrida. Se eu pegar seu celular agora, não precisa me dar o celular de vocês não quero expor você. Se eu pegar o celular de vocês agora e eu ver o consumo de horas por dia de conteúdo e o que é que esse consumo está sendo direcionado para, se é YouTube, se é Instagram, ou então se é para aplicativo de flashcard e tal. Eu não consigo conceber que alguém que tenha uma... Eu cheguei a ver pacientes com 13 horas, viu? De tela, 7 horas era YouTube. Então, eu não consigo conceber que dessas 7 horas você não consiga direcionar 1 hora para atividade física ou 40 minutos para atividade física. 1 hora para uma atividade prazerosa. Não necessariamente leitura, mas ir para o shopping, sair com os amigos, fazer outras coisas. Então, se você perceber que a tecnologia, as redes sociais, elas são muito sedutoras. E existe uma engenharia psicológica por trás também para convencer você a continuar consumindo. Que também é outro ponto polêmico que eu não vou tocar aqui. Mas você tendo consciência disso, você pode não zerar, que zerar também não é... Essas reações de 880 geralmente não são tão sustentáveis assim. Mas diminuir de uma maneira consciente, limitar o seu acesso a esse tipo de ferramenta, você vai ter outras horas para dedicar àquilo que importa na sua vida.
Se eu desse a oportunidade de você sair com os seus amigos ou entregar um celular também, 20 minutos de celular, você jogar o celular na minha cara na mesma hora, você ia sair com seus amigos. Essa é a reação esperada. Ou ir pra praia, mas a gente perde a ideia disso. Porque é muito mais conveniente, é muito mais fácil você pegar o celular e ficar digitando. Então a gente pode partir desse processo também reflexivo para os nossos atos, que o nosso cérebro ele tem esse mau costume de transformar tudo em processo automático, para que ele não gaste energia se debruçando sobre. Então, se a gente conseguir fazer uma assessoria de como estamos gastando o nosso tempo, nós vamos descobrir 2 até 3 horas por dia que a gente pode fazer outras coisas que nos significam mais do que o acesso àquele tipo de conteúdo. Então, a tecnologia ela é um ponto positivo, mas ela acaba sendo um ponto negativo também. Isso eu falo não somente para a medicina, mas para toda a nossa vida. Nós temos que ter ciência das ferramentas que nós utilizamos. E utilizar aquelas para o bem, que tem pessoas que se aproveitam disso e utilizam para o mal também, que já é outra questão. Mas eu acho que basicamente é isso. Em síntese, o que mais eu tenho medo é o médico sendo responsabilizado por coisas que não estão sob o seu controle, sofrendo cada vez mais. E o ponto positivo é a tecnologia, que você tem acesso muito mais fácil, muito mais rápido à informação, se você não se perder com as armadilhas do caminho. Perfeito. Professor Mosso, muito obrigado pela participação no nosso podcast. E para você que está ouvindo a gente, também o nosso muito obrigado. E se você curtiu, nos siga nas redes sociais e até o próximo episódio. Tchau.